São 18 horas e 22 minutos e nesta noite temos o prazer de um novo contato com um jogador que ficou marcado também na história do São José. Foi uma temporada só, mas 3 competições que não saem da memória do torcedor joseense. Um ano histórico para a Águia do Vale e ele teve participação importante. Volante Delacir, um grande abraço, um prazer enorme ter você de novo aqui no rádio de São José dos Campos. Olha, 1989 faz tempo, né? E até hoje eu acho que ainda balança aquele travessão do Morumbi naquela final Corinthians, São José e São Paulo. Se aquele gol, daquele chute seu tivesse entrado, quem sabe hoje teríamos aí o São José com uma estrela de campeão paulista. Se lembra bem do lance, Delacir? Faz muito tempo, né? Mas eu sei que sobrou uma bola, assim, não tão próximo da área, mas ali nas proximidades ali do grande círculo. E a minha opção que eu tinha era chegar batendo de primeira, inclusive bater até com a perna esquerda, que não é a favorita. E a bola pegou no travessão, quicou ali perto do gol ali. Acho que o Wilson era um garoto que estava subindo dos juniores, né, pro profissional, estava ali próximo, mas não deu tempo dele chegar, e o Gilmar chegou primeiro que ele, o goleiro. E é aquela história que o futebol tem os seus caprichos, né? Da segunda partida das semifinais contra o Corinthians, o Vander Luiz bateu uma falta, a bola quicou no travessão, voltou, o Tony Artilheiro de cabeça mandou para dentro. Aí depois, no final da prorrogação, o São José já estava se classificando, o Marcinho numa bola embalada ali pela meia esquerda, chutou, pegou de novo no travessão, voltou e o Tony colocou no contrapé do goleiro Ronaldo. Aí na final contra o São Paulo, bola quica no travessão, em vez de cair pro Tony, foi cair pro menino, né? Que dureza, né, Delacir? Com certeza. Às vezes a experiência fala um pouquinho mais alto, né? De repente, pela colocação do Tony, né? A experiência dele ele foi o artilheiro do campeonato, né? Já está acostumado, mais frio para chegar e arrematar. Infelizmente, né, não aconteceu, mas coisas da vida, coisas que seguem, né? O Wilson, com certeza que se tivesse a oportunidade mesmo, ele concluiria em gol. É aquela história, né? Para você, lógico, foi uma passagem, um time no interior de São Paulo, valeu, as lembranças que ficaram foram positivas, mas você, na sua carreira, viveu grandes momentos de Maracanã, de Fonte Nova, com outras camisas. Agora, para nós aqui de São José dos Campos, é claro que aquele ano ficou na história. Talvez nunca mais tenhamos um São José daquela forma, porque saiu do Campeonato Paulista, pela primeira vez foi jogar fora do país, foi justamente para a Europa, foi jogar na Espanha, que é um centro desenvolvido. É verdade, não enfrentou os maiores times da Espanha, mas o São José também não era um grande do Brasil. Ele foi lá jogar contra times do mesmo porte. Voltou invicto de uma excursão internacional e você estava nessa, né? Participou também desse grupo, não, Delacir? Sim, com certeza. Fizemos uma viagem longa, bastante tempo ficamos lá. Eu acho que nós cortamos toda a Espanha, toda a Catalunha, né? Jogamos vários jogos e jogos contra times assim, que não era times, não era Barcelona, não era Real Madrid, mas eram times assim, do nosso porte, né? Do nosso nível, e foram jogos brilhantes e que o São José se saiu muito bem. Eu tenho o maior orgulho de ter participado das 2 maiores campanhas do São José, que foi a de vice-campeão paulista, e de ter participado para subir o São José para a Série A do Campeonato Brasileiro.
e eu tive nas duas competições, e para o elenco eu era uma peça importante pela minha experiência de ter jogado no Flamengo, né, e em outros clubes. Eu acho que eu tive uma boa participação e eu tenho muito orgulho disso. No Brasileiro da Série B, que começou com 96 times, só os 2 finalistas iriam subir para o Brasileirão 90, e justamente São José e Bragantino, que saíram do mesmo grupo, foram se reencontrar nas finais já promovidos. Mas a caminhada até lá foi longa, e eu me lembro muito bem de todos os jogos, de uma situação na qual o São José já não tinha os mesmos bons atacantes do Campeonato Paulista, e penava muito e dependia muito do trabalho defensivo, e principalmente do meio-campo. E eu tenho a impressão que uma dupla de volantes, Delacir e Pingo, mais um Henrique jogando por ali também, eu acredito que você deve ter saudade aí desses companheiros da época daquela campanha do Brasileiro da Série B, não, Delacir? Com certeza. Era o professor Paulo Emílio, que foi o nosso treinador. Jogamos em vários estádios, né, do Brasil, contra times considerados times fortes, time de Série B, e o São José é a primeira vez, né, que eu saiba, na Série B para tentar o acesso, e graças a Deus conseguimos fazer, reformular, né, aquela equipe que foi campeã, que foi vice-campeã paulista. Tiveram várias mudanças, mas a base ali permaneceu. Conseguimos fazer um bom trabalho e classificar o São José. Então, até para lembrar para o torcedor e também para você, né? Depois da primeira fase, a fase de grupos, o primeiro mata-mata foi com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Sócrates estava encerrando a carreira e queria recolocar o time dele de coração de novo na elite. E eu me lembro muito bem que o Sócrates pouco apareceu, porque tinha um tal de Delacir em cima dele e não deixou o Magrão jogar, né? E quando deixou também, ele criou aquilo que sabe, né? Perigo, não, Delacir? Com certeza. O Sócrates, tecnicamente, indiscutível, jogador de seleção mundial brasileira, jogador famoso mundialmente, excelente jogador. Só que aquele negócio também, a gente na época estava no ápice da forma, né? Tinha acabado de disputar o Paulista muito bem, e graças a Deus consegui fazer que o Sócrates não desenvolvesse tão bem as suas funções, né? E teve depois também do 15 de Piracicaba, que era um jogo mais coletivo, um time de conjunto forte, e teve o Juventude. E o Caio, que depois jogou no Grêmio, na Portuguesa, um bom jogador, era um dos destaques do campeonato. Todo mundo dizia, o Caio vai desequilibrar. E não conseguiu de novo. Tinha um tal de Delacir na frente dele que não deixou jogar. Né? E aí lembra também, né? Lembro. Esse jogo eu até lembro que o seu Diego Lameiro, na época, nosso diretor de futebol, ele me chamou no canto. Ele sempre conversava bastante comigo, que ele foi responsável pela minha ida do Flamengo lá para o São José, né? E ele falou para mim, pô, Delacir, no Juventude tem um garoto, que esse garoto, daqui a uns tempos, ele vai estar na seleção brasileira. Ele vai para um time grande e vai para a seleção brasileira. E o Juventude joga em função dele. Se a gente conseguir anular esse jogador, a gente vai sair de lá com uma vitória, vai sair de lá classificado. E eu queria te pedir, você como experiente do grupo, que você tivesse uma atenção com esse garoto. Caio, eu falei, pô, tá bom, Fedel. Ele falou assim pra mim, se você conseguir, se a gente conseguir a classificação e você anular esse cara, não só nós vamos conseguir a classificação e eu vou te pagar um jantar. Eu falei, tá bom então, Fedel. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos o nosso objetivo, né?
que era passar a fase seguinte, e o seu Died realmente pagou o jantar. Ele gostava demais de você, né? Até depois eu conto o começo da história, mas só pra gente dar uma sequência aos fatos. Aí vieram as semifinais contra a Catuense. Era o jogo que valia o acesso. Primeiro jogo aqui tinha um tal de Luiz Henrique, um meia baiano que depois você conheceu no Bahia, que jogou comigo, o Luiz Henrique, ele jogou comigo no Flamengo também. É verdade. E aí falaram, tem mais um meia esquerda chato que se deixar, vai dizer que ele é. Aí o Died falou assim, não, mas o nosso volante é o melhor do país, não tem problema, pode deixar, né? Com certeza, o seu Died é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que, assim, no meio do futebol a gente encontra pessoas que, às vezes a gente não se dá muito bem, né? Mas o seu Diego é uma dessas pessoas que, apesar do jeito dele, durão, o jeitão dele de falar, uma pessoa que eu acho sempre foi muito verdadeira, uma pessoa que sempre falou com sinceridade comigo. E eu, assim, é uma pessoa que eu considerei muito, que eu gostei muito, um dos amigos que eu fiz no futebol, o Diego Lameiro. E graças a Deus conseguimos lá dentro, o nome da cidade lá era Alagoinhas. Alagoinhas, isso aí. Aí conseguimos lá sair com a classificação e com o acesso garantido já para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aquela história, né? Uma pena, naquela época nós não tínhamos, assim, transmissões pela televisão, pela internet, muitos torcedores, felizmente tinham nós aqui da rádio para a transmissão dos jogos, mas baita campeonato. Se a gente pensar hoje no que a gente vê numa Série B de Campeonato Brasileiro e lembrar daqueles jogos da Série B, que o São José conseguiu chegar até o acesso numa final, como o futebol ficou meio diferente, não, Delacir? Comparando um com o outro, né? Impressionante, não? É verdade, eu acho que assim, a internet globalizou mais, né? O futebol globalizou muita coisa, né? Agora tudo é mais fácil com a internet, você tem acessos mais fáceis. E na época não existia isso. E assim, tinha jogos que não eram transmitidos, jogos de muita valia, jogos importantes, né? Jogos bons, né? E o pessoal não tinha como assistir essas partidas. Então, eu acho que a internet, a globalização ajudou muito assim, o futebol nessa parte, né? Nesse intervalo, Delacir, eu tentei me lembrar do nome do empresário que trabalhava com você na época da sua vinda para o São José. Eu só me lembro quando o Diego Lameiro disse o seguinte, olha, eu vou ser campeão paulista. Tem um volante que brigou lá no Flamengo com o presidente e se esse cara vier para cá, eu arrumo meu time. E eu vi também um garoto lá no Volta Redonda que se eu trouxer esse cara para cá, nosso time vai ficar redondinho. E aí eu me lembro que esse empresário foi ao Rio de Janeiro, voltou com você e o Donizete, que depois virou um tal de Donizete Pantera. Aí também era para brigar pelo título, não, Delacir? Léo Rabelo é o nome do empresário. Agora que você falou, eu me lembrei, agora ficou fácil, né? Agora, e a história da briga lá no Flamengo? A gente nunca quis perguntar, você também não queria entrar em detalhes. Houve isso mesmo? Você ficou afastado porque vinha tão bem jogando? Tinha um time lá no meio campo com tal de Zico e você bem, daqui a pouco some o Delacir do mapa e só vai reaparecer em São José dos Campos. Teve esse problema mesmo, Delacir? Na verdade não foi nenhuma briga com o presidente. O que aconteceu foi que nós perdemos a classificação do Campeonato Brasileiro, né, para o Grêmio. Eu me lembro muito bem que foi numa quarta-feira à noite. No domingo nós fomos a Porto Alegre, empatamos com o Grêmio lá. E se nós empatássemos em casa por 0-0, nós estaríamos classificados para as oitavas de finais. E o Flamengo aquele dia não deu nada certo pro Flamengo, quer dizer, não foi nem dia, foi numa noite de quarta-feira,
Maracanã lotado, e assim, e o pessoal tem que crucificar alguém, né? E nessa alguns jornalistas lá, algumas emissoras, não sei porquê, alguns tinham algum interesse em promover e outros para, né, falar mal dos jogadores. O Tele Santana me chamou na sala, na representação, na quinta-feira, e falou que ia me deixar de fora uns 4 jogos. E eu achei que não era o momento de eu ter saído, né? Mas como o treinador era ele, e eu fazia tudo o que o Tele queria. No Flamengo ali eu só marcava, eu quase não saía para jogar. Eu tinha que roubar a bola, entregar para o Zico, roubar a bola, entregar para o Luvanor, roubar a bola, entregar para um, para outro. E eu fazia tudo e no final perdemos uma classificação dentro de casa e eu fui o sobrecarregado, eu teria que ficar no banco. E eu não concordei, aí apareceu um empresário, né? Esse Léo Rabelo, falou, pô, você está numa idade que você tem que jogar, você tem que sair para outros áreas e tal. Aí eu falei, tá vendo uma coisa, eu vou sair mesmo, vou lá, depois se eu tiver que voltar, eu vou. Se não tiver, eu sigo minha vida adiante, eu não vou me conformar em ficar aqui no banco. Aí a verdade foi essa. Eu não me conformei em ficar no banco de reserva, porque eu achei que eu não era o culpado daquilo tudo. A sorte do São José, né? Pelo menos você veio para cá e o São José conseguiu algo importante. E aí também, depois de ter jogado pelo São José, eu me lembro que no Brasileirão 90, o São José foi jogar com o Bahia na Fonte Nova. O Marcelo, lateral direito, que você se lembra bem, ele sofreu uma contusão no treino de sábado. E o Cláudio Mendes, o reserva, que não estava relacionado, fez um treino forte. E aí ele foi para Salvador depois de ter trabalhado muito forte na véspera. E pegou lá na Fonte Nova, Naldinho, Luiz Henrique, Charles. Marquinhos. E aí em 6 minutos, né? Tipo assim, 32, 34 e 38, o Bahia fez 3 gols no primeiro tempo e liquidou o jogo, né? Isso. E aí eu me lembro que no segundo tempo o pessoal ficou meio temeroso. Será que vem mais? E eu olhava assim, de vez em quando eu via o Delacir dar um tapa na bola pro lado, segurar uma bola e tal. Eu falei, ainda bem que o Delacir se lembra de nós, né? Porque se ele botasse velocidade nesse jogo aqui, os caras lá na frente estavam querendo mais, né, Delacir? É verdade. São José, eu tive uma identificação muito grande aí com o pessoal, o povo de São José, com a torcida, com o clube. Me identifiquei com o clube, né, com o São José. Mas, infelizmente, quando eu saí do Flamengo, eu falei assim, se eu não voltar para o Flamengo, eu vou ter que sair daqui para jogar num time de grande porte, assim, um time considerado grande, né, que tem uma torcida grande, um time de estrutura grande. Eu não quero mais jogar em time médio, em time pequeno. E isso eu falei com o empresário, no caso o Léo Rabelo, e falei também com o seu Diego. O campeonato paulista, as finais, depois que acabou os jogos e tal, o treinador do Corinthians, na época, era o Palinha. E o Palinha ligou para mim e perguntou se eu queria jogar no Corinthians. Pô, quem é que não quer jogar no Corinthians? Aí a minha saída do São José foi assim. Aí o Diego chegou para mim e falou, Delacir, eu preciso de você para o Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente tentar classificar o São José. Eu classificando o São José, eu vou negociar você com um time grande. Aí, como o seu Died, eu sempre confiei no seu Died e confiava no meu empresário também, aí eu falei, tá, tudo bem, seu Died, eu nem ouvi proposta do Corinthians, falei sim com o Palinha que, pô, quem é que não quer jogar no Corinthians?
Claro que eu queria jogar no Corinthians, mas antes disso tinha que ter conversa com o São José, que tinha me pego por empréstimo do Flamengo, e é o time que tinha o direito de me comprar se eu fosse bem. Então eu tinha um contrato com o São José e não tinha como eu sair e falar, pô, eu vou jogar no Corinthians. Não é assim. Aí o seu Diede para mim me prometeu, inclusive o seu Diede disse que conversou com o Dualib, e para o Dualib desistir logo do negócio, ele falou, tudo bem, eu te dou o Delacir, mas você vai ter que me dar o Marcos Roberto. Na época o Marcos Roberto era um ponta-direita, tinha sido convocado para a seleção, e você vai me dar o Marcos Roberto e o Márcio Bittencourt, que era o volante, que eu acho que já tinha sido jogado no São José, não sei. É verdade, começou aqui. E ainda mais um dinheiro. Os melhores jogadores ainda quer dinheiro, aí não teve acerto, não. Aí o seu Diede descartou logo o Corinthians. E eu continuei a minha campanha lá no São José, na Série B lá, graças a Deus, conseguimos que o São José se classificasse para a Série A, e o Bahia tinha sido campeão em 88, em 90, o Bahia é um time com uma estrutura de time grande também, com uma torcida e tal, e mais uma vez o seu Diego Lameiro cumpriu o que me prometeu, que tinha me prometido. E o Bahia foi um dos 8 classificados, né, para a reta final do Brasileirão 90, eu me lembro, jogando bem, fazendo gols. E o Bahia, na época, eu me contundi no Brasileirão. E o seu Paulo Maracajá, que era o presidente lá, falou que o Bahia deu uma caída na reta final, porque nós fomos para as oitavas. Eu acho que na somatória de tudo, eu acho que ficamos em 4º lugar no Brasileiro. Aí ele tinha, assim, falou que o time sentiu muito a falta do volante ali, do Delacir, que eu jogava junto com o Paulo Rodrigues ali, e o Gil, a gente fazia um meio campo ali. Senti um pouco da falta pelo conjunto, né, que a gente vinha jogando a maioria dos jogos, e com a contusão que eu tive, eu não voltei mais naquele Brasileiro, nos jogos finais lá, nas oitavas lá, e assim, quer dizer, deu tudo certo, né? É verdade, né? E você falando aí, eu me lembro daquele jogo na Fonte Nova. Meio campo você, Paulo Rodrigues, Gil, Luiz Henrique, Marquinhos. Marquinhos, Naldinho lá na frente, Charles. Brincadeira, João Marcelo, Wagner Basílio. Exato, perfeito. Paulo Robson. Impressionante. Maílson. O Bahia estava com um time muito bom. É verdade, verdade. Foi o único jogo no qual o São José tomou 3 gols naquele Brasileiro. Ele não tomou mais de 3, ele foi tomado do Flamengo no final, mas ali já era aquele negócio de um time arrebentado na véspera, na partida anterior contra o Fluminense, tá? Aqueles esquemas de reta final, né? Mas com bola rolando mesmo, o São José empatou com quase todos os grandes, só tomou um pau mesmo do Bahia, 3-0 no primeiro tempo, e se o Bahia botasse o pé no acelerador, faria mais no segundo. Foi o único jogo mesmo de um atropelamento, viu, Delacir? O Bahia estava muito bem armado, o Candinho, na época, era o nosso treinador lá. Ô, Valteci, agora eu posso fazer uma pergunta a você? À vontade, eu já fiz tantas, né? Você tem que ver pelo menos de uma, né? Então deixa eu te falar. Poxa, cara, qual é a situação atual do São José, cara? Como é que tá o São José? Diz pra mim aí, porque eu não tenho acompanhado há muito tempo, aí eu queria saber, porque o São José é um dos clubes que eu tenho um carinho muito grande. É o seguinte, o São José, ele pegou um presidente que ficou sem noção e deixou o time cair da 2ª para a 4ª divisão. Então hoje ele é um time da chamada Bezinha. Ele joga a 4ª e última divisão, que é um campeonato sub-23, que estava sendo preparado com mais de 40 times, só promove o campeão e o vice.
E ele tem sido competitivo, ele bateu na trave em 2018, no ano passado fez até uma campanha razoável, sem maiores investimentos, mas infelizmente, Delacir, ele ficou muito longe daquele São José no qual você teve a chance de jogar. É uma pena, mas é aquela história, né? O futebol, para criar, construir, como vocês construíram, é muito difícil e para times do interior são momentos raros. Agora, para derrubar, para ir lá embaixo, basta uma diretoria incompetente que o negócio cai mesmo, viu, Delacir? A gente como torcedor, né, porque eu passei a ser torcedor do São José, né, pelo carinho, né, pela gratidão, pelo que como o pessoal me tratou aí na cidade, né, é uma tristeza muito grande saber disso, que o São José hoje está na 4ª divisão do Campeonato Paulista aí. É uma situação que deixa a gente muito entristecido. Vamos rezar para que entre aí uma boa diretoria aí, que faça um bom trabalho, que o São José volte logo para onde merece, que é estar na elite do futebol, né? Aí pode ficar tranquilo que pelo menos a torcida entre os clubes da 4ª divisão é uma das maiores. Continua sendo um time respeitado, uma camisa respeitada, atrai bons jogadores da divisão. Está precisando de alegria, está precisando subir. Está precisando de uns caras assim, tipo Delacir, para chegar e resolver, né? Porque aqui vai quase, tá muito no quase, aí não anda para frente. Mas, ó, a conversa está muito boa, mas eu tenho horário aqui. Então, só queria saber, o Delacir no momento está bem? Você me falava que trabalha no Clube do Zico, que é seu amigo. Tá tudo em ordem com você? Tá tudo certinho? Sim. Hoje o tempo passa rápido, né, Valteci? Hoje eu tenho 57 anos, sou casado há 31 anos, eu tenho uma filha e um filho, a filha de 28 e o filho de 14. Tenho 2 netos, uma menininha de 6 anos e um Luanzinho de 2 anos. Eu encerrei minha carreira, né, ajudando lá o Zico no time dele lá na 2ª divisão do Rio de Janeiro, aqui, né, na divisão aqui do Rio de Janeiro. E quando eu parei de jogar lá, encerrar minha carreira, ele me chamou, me perguntou se eu queria dar aula lá no centro de futebol dele. Fiz vários cursos, me aperfeiçoei e trabalho há 23 anos com ele lá no Centro de Futebol Zico. Que beleza, olha, um abraço, muito obrigado pela participação. Qualquer dia a gente volta para uma nova entrevista. Por hora aí, se cuide, se guarde direitinho nessa pandemia para a gente voltar e todos bem na próxima, tá legal? Um abraço, hein? Com certeza, Valteci, para mim é uma satisfação imensa estar falando com você e com a rádio aí, com os ouvintes da rádio aí Piratininga, e dizer para a torcida do São José que nunca desista da Águia do Vale, não. A Águia do Vale é mais importante que tudo. E aqui tem um torcedor aqui da Águia do Vale aqui no Rio de Janeiro, torcendo para que a Águia volte o mais rápido possível de onde não devia ter saído. Grande abraço, Valdeci, para você e para todos. Valeu. Falamos com Delacir, ex-volante de destaque do futebol brasileiro e de história brilhante aqui no São José Esporte Clube. A gente volta dentro de instantes.